relação que conecta os nascidos em Cristo com o Pai. E foi até cantado, né? Que Jesus, amigo temos mais chegado que o irmão. E o que ele diz? Ele manda que levemos tudo ao Pai em oração. Então, amados, orar é ato primordial dos que nasceram de novo. E tudo levemos nesse ato a Deus. Nossas petições, lembrando dos que se foram, lembrando dos que sofrem. Mas uma coisa, amados, vocês tenham certeza e nunca se esqueçam: sob o controle dele estão todas as coisas. Ele não age sem antes indicar o seu ato. Noé passou anos e anos alertando sobre o que iria acontecer. João Batista foi a voz que clamava no deserto. A oração, ela nos indica o que Deus tem a revelar, para que nós, nascidos de novo, consigamos compreender. É preciso estar em constante oração, porque esse foi uma ordenança de Cristo. Então, meus irmãos, antes de tudo, vamos orar pelas circunstâncias, pelos que se foram, pelos que passam necessidades, para que Ele nos revele a sua vontade e nós tenhamos sempre essa conexão para o conforto das nossas almas. Pai, graças te damos, porque sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e nada sai da Sua vontade perfeita. Queremos, Pai, que o Senhor nos revele todas as Suas vontades e nos caminhe sobre ela até a segunda vinda gloriosa do Teu Filho ressurreto. Te pedimos que conforte aos que sofrem, receba os que, nascidos de novo, já foram para a Tua presença e nos conduza, Pai, em constante oração para a comunhão entre os irmãos e principalmente com o Teu Filho. Agradecemos o nome dele. Amém. Então, amados, a gente tem caminhado na nossa fase de estudos um pouco hoje com um assunto bem notório, e eu chamei aqui o meu tema de o ato de fé advindo da mulher. E a nossa leitura principal, ela está em Lucas 1, de 37 a 38. Lucas 1, de 37 a 38. Continuando então os versículos, né? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
toda graça, que tu reveles a tua palavra nesta manhã e que tu possas falar a tua mensagem vinda do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Então, pessoal, amados, essa passagem ela indica um momento de extremo peso, de extrema importância para o projeto de Deus para com a humanidade, e o qual toda a Bíblia aponta. É um momento onde a divindade ela traz o ponto aonde há a conexão entre o que era e o que vai vir a ser para sempre. Então, entre dois pontos há uma conexão. E a gente pode dizer que ali houve uma conexão, porque é um momento onde há uma formação terrena do ser divino que estava prometido até então. E esta é a principal passagem que se cumpre de todos os pontos que indicavam para o momento de conexão do divino com o terreno. A gente tem principalmente a promessa que apontava Isaías, no capítulo 9, do versículo de 6 a 7. Então, como a gente comentava que Deus age e que Ele não age sem indicar, estava indicado nesse momento de Deus. Isaías 9, versículo de 6 a 7. Se alguém quiser ler. Afinal, um menino nos nasceu e o filho nos foi concedido. O governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo não serão a verdade e a justiça, desde agora para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor do Exército, fará com que tudo isso se realize. Pegou? Tá bom. Então você vê que na passagem existia uma exposição do que seria esse menino e quem estava por vir, e o grau de importância que ele teria, porque ali um sistema eterno estava sendo desenvolvido de conexão com o Pai, que até então não havia mais desde o pecado. Mas se era um rei, se era alguém que tinha do Pai toda uma retribuição ou uma atribuição, esse momento que a gente leu agora há pouco, ele não era para ser algo também com algum tipo de sinal ou indicação, com um nível de amplitude mais ou menos no nível. Houve trovões nos céus indicando que a conexão entre Deus e os homens estava sendo feita. Houve trombetas tocando do sul ao norte, indicando que agora ia nascer um menino que salvaria a terra. Vozes indicavam
estava ali nascendo o futuro rei dos reis. Se você pegar como a cerimônia de apresentação do rei da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, era desenvolvida, toda a terra sabia que ela estava passando pela rua. Era a rainha da Inglaterra, né? Agora, o rei dos reis, que não tem comparação com a rainha da Inglaterra, não merecia também ser indicado com tamanha circunstância? Por isso que nós precisamos da revelação do Pai, para que Ele nos indique a sua vontade e o porquê, como Ele age, indicando da forma como Ele age, a gente consiga entender. Principalmente essa, que era uma situação de extrema importância, ela não teve nenhum indício de anúncio que simulasse algo de estrondoso ou grandioso. Pelo contrário, era um Deus se esvaziando e iniciando aqui a tua promessa. Mas se a gente pegar no início do capítulo, que foi dessa leitura, que é Lucas 1, do 26 ao 36, a gente tem um contexto que apresenta os passos que Deus utilizou e que, na visão do Evangelho, estava ali se cumprindo o que Ele havia prometido. Então a gente está em Lucas 26, Lucas 1, de 26 a 36. Se alguém quiser começar a ler. Pode ser? Será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. Então disse Maria a outra: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para já acontecer estéril. Porque para Deus nada é impossível, que foi aonde nós começamos. Então, dali até o versículos anteriores do 26, esse momento de conexão ele foi explanado, né? E uma coisa interessante, começando a leitura, a gente teve que era um momento do calendário judeu indicado no sexto mês de Elul. O que indica o sexto mês de Elul? Ele tem alguns significados e que a forma como Deus age, ela transparece todas as suas vontades, e é aí que a gente precisa ter discernimento do Espírito, né? Então esse sexto mês, ele é conhecido como mês de arrependimento.
ele também é tido como o mês da compaixão e do perdão. E os dias da semana começam pelo domingo, que é o descanso. E é um mês que precede as festas judaicas. Simbologias do povo judaico são várias. E ele especificamente precede as festas do Rosh Hashanah e o Yom Kippur. As duas, elas têm ligação com a introspecção e arrependimento, que é a primeira análise do mês. E também o nascimento de Cristo, ele se deu no mês de Etanim. E que nesse mês eles são marcantes por festas das trombetas e dos tabernáculos, que estão ligados a quê? A representação do descanso. Isso está lá em, não precisa ler, mas em Levítico 23, 24 a 39. Então, o momento da conexão, o apontamento já do mês indica para arrependimento. O nascer de novo passa antes pelo quê? E Cristo, na sua obra final, representou na sua redenção o quê? Descanso. Aí a gente já tem como Deus age. Só na representação específica da estrutura do seu ato. E o momento ali, ele era um momento de conexão, então, entre Deus e o homem, dentro da condição humana, condição que havia ali uma representante escolhida e que não foi tirada para viver em separado, para fazer essa gestação com algum tipo de consideração diferente, não. Foi uma condução normal e que a conexão principal esteve na situação de ato de fé de Maria, e que tinha muito para não ser. Por quê? Qual que era a situação de Maria naquela época? Ela era judia, frequentava a sinagoga, tinha uma condução dos ensinamentos, né? E era virgem. Tinha que ser de uma condição assim o nascimento de Cristo, o nascimento do Salvador. Por quê? Isaías menciona no capítulo 7, no verso 14, que tinha que ser de alguém na situação de Maria. Então, Isaías 7, verso 14. Então, mais uma indicação de como Deus age. Isso foi antes de acontecer. Então você percebe como o agir de Deus, ele não vem de uma forma repentina, ele é trabalhado, e só os que conseguem revelação vão compreender todo esse trabalho. Então, já em Maria cumpria-se o primeiro, virgem. Alguém na condição humana, da tradição judia. E aí o histórico da situação dela, pegando aqui os historiadores, eu peguei um da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é Leonardo,
Ele diz que, do ponto de vista, então, do modelo de casamentos, basicamente era uma situação acordada entre famílias para que houvesse, então, um casamento futuro, né? E o esposo, ele não conhecia a sua prometida antes do dia que se consumasse o casamento. Então era uma situação acordada, sem conhecimento entre os dois principais agentes, que eram o noivo e a noiva, que apenas no dia iriam se conhecer. E a moça na condição, então, de virgem, né? Maria estava então nessa situação, por ela estar prometida então a José. Já foi feito esse acordo entre a família de José e de Maria. Então já havia esse compromisso futuro. E ali estava se estabelecendo algo que se concretizasse. E Maria deve ter tido ali uma turbulência mental pela situação dela e pela proposta que estava ali sendo posta de futuramente até ser levada à morte. Certo? Por quê? Porque as mulheres suspeitas de adultério, que se Maria começasse a ter um pouco mais de protuberância abdominal no futuro, sem ainda ter se consumado o fato nupcial com José, iria se cumprir com ela aquilo que em Deuteronômio 22, de 20 a 21, indicava. Deuteronômio 22, de 20 a 21. Porém, se isto for verdade, e se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminará o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Então, Se hoje já é constrangedor para a mulher, imagina aquele tempo, né? era pena de morte, né? Você ainda tinha que passar para a prova se ela era virgem. Que constrangimento que dentro, né? Por causa da vida. E Deus agiu em cima desse fato. O anjo correu o risco de levar o não? Por quê? Eu conheci o coração dela. Deus conhecia o coração dela. A obediência dela. A materialização da fé ela veio a partir da consumação de Cristo, e Cristo era o autor e consumador da fé. Mas os atos de fé até então, eles vinham sendo indicados pelas formas como se procediam até então. E aí, o ato de Maria perante ao fato indicava que ali existiria o ato da fé, que criaria o autor e consumador da fé, mesmo tendo a futura presunção da pena de morte. Mas o que ela iria fazer até então vinha do ato que ela aceitou naquele momento. Porque fé, antes de tudo, é entregar-se. E ela só aceitou porque ela já era uma pessoa santificada com Deus, né? Ela já seguia né? Tinha toda a tradição, Deus, então ela já era uma mulher de Deus, né? era ensinada nos mandamentos, né? Mas era alguém como outras. Mas as escolhas que Deus faz, Ele faz, e como eu estava sempre repetindo, cabe a nós
pedir a Ele a revelação do que Ele quer dizer com as suas escolhas, né? E aí era seguindo nos indícios de indicação do pai, iria nascer o filho, estava se concretizando ali. Seria de uma virgem, Maria. Ela tinha essa condição e que também tinha que ser descendente de Davi. E se você pegar a árvore onde se encontra José em toda a genealogia de Cristo, você vai encontrar Davi ascendente de José. Quando vocês quiserem ler com calma, está lá em Lucas 3, de 23 a 38, toda uma genealogia que indica José, Davi, e que Cristo está no meio dessa genealogia. Portanto, José, pai de Cristo, ele era descendente de Davi. Parece que até Maria vai também, né? Alguns eles dizem que ela não era tanto, outros dizem que era, né? Mas eu também creio que ela também tinha, dentro da genealogia, uma descendência de Davi. O Filho de Deus era descendente de Davi. E que isso trouxe depois uma certa confusão, né, entre o que Salomão achava e que deveria ser, e que veio o tempo, que ele construía o tempo, que ele não entendeu, por isso que a revelação do Pai, que o templo não era aquele que Salomão ia construir. Mas enfim, Deus permitiu tudo isso para que se cumprisse o que ele tinha apontado. E aí, meus irmãos, a gente pode fazer uma comparação entre dois momentos dessa nossa leitura e o momento de como o pecado, ou como a semente do pecado foi implementada. Se a gente pegar em Gênesis 3, de 1 a 7, a gente tem um momento em que a semente do pecado foi plantada. Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagrada de todos os animais selvagens, que Deus havia feito na mulher. E assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não comereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse momento foi o momento da hecatombe do momento, da queda. Assim, então o diabo não sabia que era. Ele usou ela até para descobrir que era no poder, porque eu acho que ele não sabia, né? Ele não tinha De todas as ousadia. árvores que você pode, não sei o que, não, A astúcia dele é fazer com que o homem faça o que ele não tem capacidade e não pode fazer. Então ele manda outro fazer e sofrer as consequências. E qual foi a consequência? A morte eterna. Agora, se você pegar a conexão da morte com a conexão da vida,
nós vemos todos os contrapontos. Primeiro, foi um representante. Em Gênesis, representante da morte. E Davi, por que não foi Deus diretamente que falou com Maria? Porque Deus só fala com profetas e falou para nós por meio de Cristo. Porque depois do pecado, até então, Deus tinha conexão direta com Adão todos os dias ao cair da tarde, não é? Então, com a natureza de Adão, normal até a criação, ele tinha comunhão com Deus, ele via a Deus. Depois do problema, se criou o véu, nunca mais contato direto entre homem e Deus existiu, a não ser o formato que ele indicava, por profetas e por Cristo. Maria não era profetisa, então foi um representante divino. E o representante da morte usou a palavra desconexa para confundir. E é aí que a gente tem que sempre pedir a revelação do Espírito, para pedir que ele revele a sua palavra, para não descontextualizar o que realmente é. E ele já lançou o principal motivo da morte, que foi a dúvida da palavra. Não morrerás de certo, disse ele, né? E aí ela começou a confundir, e ele foi dando mais vazão ao problema, incitando não a vontade de Deus, mas na hora da concretização do problema, ela já estava dominada pela vontade dela, que é vendo então que ela focando na árvore, ela viu o fruto, percebeu que era coisa agradável e desejável, coisa bela. Exatamente. Mas tudo foi fomentado pela distorção daquele que tem o poder da morte, para desviar da palavra aquela que tinha até então o mandamento, né? E aí ela foi dando vazão à principal arma do pecado, que é como Deus é eu. Eu posso, eu vejo, eu quero, gostei, e condenou toda a humanidade à queda e à morte eterna. Viu? Então era bom. Ela viu, o olho dela era agradável e é desejável. E o anjo, quando ele trouxe a palavra, era uma coisa boa que ela ia fazer? O mandamento já era complicado. Era agradável aparecer sendo virgem, com uma certa saliência abdominal, ainda não tendo o casamento? Mas era a perfeita vontade de Deus, né? Ela ficou com a última. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como está em Romanos 12, 2. Então, do primeiro momento onde o diabo incitou para que os desejos fossem condicionados ao ato dela, a segunda forma, ela veio contrapor a todos os desejos e a todas as formas que deveriam ser corretas ao ordem para ser a agradável e perfeita vontade de Deus. O que para nós é algo extremamente difícil cumprir, receber, né, e praticar, porque ela é completamente alheia e contra as nossas vontades.
Mas ela não. Ela recebeu, não olhou as circunstâncias adversas, e aquele momento então selou o cumprimento da formação terrena, não humana, porque a semelhança terrena é uma coisa, é imagem, e a fecundação foi pelo Espírito. Uma parte de duas mães, né? Completamente diferente. Uma mãe da humanidade, que ouviu a voz do inimigo, né? E a outra mãe do Salvador desse mundo. Que ouviu a voz de Deus. E aí a gente tem a situação que indica que ela, portanto, condicionada a ser aquela durante todo o período de gestação, durante toda a infância, até o ministério de Cristo, permaneceu como era. Como a Sandra disse, se fosse hoje, ela se comportaria como alguém que leva um rei na barriga, não é verdade? E literalmente ela tinha o rei na barriga. Mas não se apresentou como tal. Né? Então a manifestação do Cristo em natureza terrena é pura e simplesmente alguém que tinha a semelhança do homem, mas não a natureza do homem. Qual que é a diferença? A natureza humana é pecadora. Cristo nasceu com uma semelhança dele, mas não tinha pecado e nem foi gerado pecado, porque ele precisava ser um Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e um Cordeiro imaculado. Mas mesmo assim, para ele não foi aliviado, ele sentiu todas as tentações do mundo, ele sentiu, só que ele não pecou. Né? Para nos representar nessa caminhada, na dependência desse ato, para que a gente consiga cumprir em nós esse tipo de atitude. Os 40 dias passados no deserto, nós não conseguimos imaginar o que é, primeiro, 40 dias no deserto. E segundo, depois de 40 dias, porque é só Deus mesmo que consegue combinar com o capeta, né? Porque ali foi um propósito dele, fazendo frente então a que Cristo iria bater um papo futuro com o diabo e passar por esses 3 tipos de situações. Mas aí o diabo atrasou, como sempre ele tem as suas astúcias, né? Para deixar mais ainda o problema volumado na concepção dele. Mas ele estava diante do filho. E mesmo depois de 40 dias sem comer, sem beber, e ainda sendo estimulado a desenvolver ali situações de raiva, né? De exposição a ridículos, ele manteve-se firme na palavra. Então, meus irmãos, dos 2 momentos, o primeiro incita a queda com toda a condição para que o homem tomasse o controle. E o segundo, a partir de todas as circunstâncias, era para que Deus assumisse o controle. E judeu não creu. Não era para crer. Mas no começo eu disse: houve trombetas, houve anúncio, houve estrondo para que judeus e outros soubessem que ali estava se cumprindo a promessa? Não. Um momento de condição normal de uma sociedade que se deu na Galileia. Mas eles não eram ignorantes quanto a esse acontecimento, porque estava os profetas tinham anunciado. Eles, judeus conhecedores das palavras, né? Mas ali, se você pegar em João 5, 37 a 40, já vai indicar que Cristo mesmo já falava disso. João 5, dá para ler. João 5, 37 a 40. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim.
Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não creio vós. Examinai as Escrituras, porque o vosso cuidado tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vida minha para teres vida. Aí. Eles eram eruditos na palavra, mas não enxergavam que estava ali diante do autor e consumador da promessa. Por que Maria teve o ato que eles não tiveram? Por que Deus revela para alguns e não revela para outros? Por que Deus salva uns e não salva outros? Por que Deus permite que tantas coisas aconteçam e a gente não sabe por quê? E eles foram enganados pelo próprio erro que eles próprios criaram. Sim. Porque lá no passado, ele próprio guiava o seu povo. E eles viam que os povos tinham reis, então eles pediram para Deus um rei também. E aí eles, mesmo Deus fez um monte de coisa, se revelava a eles, os feitos, eles ainda continuaram ensinando. Como foi ensinado Jesus, eles esperavam um rei. Um rei terreno. Não é. O reino dele não é desse mundo. O reino era desse mundo. Ele era Deus. E a Bíblia apontava tudo para isso. O problema era o véu que ainda eles não, pela leitura e pela formação, ainda não se desnudaram. Então Deus age. Você está diante da palavra. A gente tem que clamar pelo Santo Espírito que nos revele a palavra dele. Né? Então Maria, ali naquele momento, se vocês perceberem na leitura de Lucas antes, também tinha Isabel, que era parente de Maria, casal estéril de Sofia, ali alguns chacotas da sua comunidade porque não produziam frutos. E no mesmo ato em que Cristo foi concebido, Isabel iria também ser agraciada, tanto é que a saudação do anjo já veio diferente, e ela até se assustou, né? Agraciada, que veio da palavra graça, e que ali estava sendo instituída a graça do Pai. E ela era uma agraciada. Então, Maria ali, num único ato, ela já teve a revelação do seu fruto e do fruto de Isabel, que viria a ser o que iria ser o último apóstolo e que era a seta que indicava Jesus. Quem era esse? João Batista. Então, naquele momento, veio o filho, e antes do filho também veio o que indicaria os trabalhos futuros do filho, que foi o último profeta João Batista. Então, meus amados, Maria, ela manifestou contra tudo e contra todos a entrega, e que ela representa um pouco também o sentimento e a imagem das mães, né? Que são seres de entrega, são seres que abraçam as causas e se entregam a trabalhá-las, né? E a gente tem aí que ressaltar e dar os parabéns, porque ser que gera, ser que cuida, e que assim como Maria, ela tem também uma parcela do sentimento do tão grande amor do Pai que veio a manifestar nesse ato que foi de nos conceder o seu Filho
nossa salvação. Então, as mamães, os parabéns, e tendo como Maria representante, no momento ele veio desfazer o problema que Eva, a mulher, foi conduzida a fazer. E que, por a mesma mulher, teve o ato de redenção. Duas mulheres, né? O que uma mulher desobediente à palavra pode fazer, a medida dela, a medida dos que se rodeiam, e o que uma mulher obediente à palavra de Deus pode fazer, pode gerar a ela e aos que estão ao redor dela. Exatamente. Né? Por uma, começou-se o grande problema e que culminou na morte, e por uma, começou-se a grande revelação do amor de Deus, pela graça que estava por vir. Amém, pessoal? Vamos orar? Pai, graças te damos pela oportunidade de compartilhar a tua palavra e ter a revelação do teu Espírito para o nosso entendimento, e que a manifestação da fé nos permite cada dia mais crescermos em comunhão com os irmãos, com os que ainda virão a crer pelas nossas ações e testemunhos, e que o Senhor nos conduza na tua palavra até o dia em que estivermos na tua presença. Agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô Marcos, já fez ceia hoje? Hoje pela ceia? Ô, não, vocês ouviram que os irmãos que foram agora visitar lá? Eu quero embaixo, eu vou passar no meu carro. Tá bom. Tá bom? Aí no computador. Eu vou passar no